Complicado. Y claro, iniciamos con preguntas. Primera pregunta: ¿cuáles son los órganos que componen el sistema inmunológico? Entonces, primero, círculo mínimo, vías espermáticas, que se vai separar. Entonces, círculo mínimo, vías espermáticas, glándulas anexas, separado próstata, y por último, el pene. Então, todos esses órgãos aqui caem na pedra. Então, claro, vamos separar depois quais são as vias espermáticas, quais são as glândulas anexas. Pero de forma simples, iniciamos igual que el genital femenino, iniciamos por ovario, iniciamos por porque es porque sabe por qué es testículo. La etimología del testículo. Testemunho. Então, testículo é órgano que se localiza na bolsa escrotal. E claro, pregunta: quem conforma o escroto, a envoltura do testículo? Eram as capas, sempre externo para interno. O primeiro escroto é a piel unicalar. Piel unicalar. Tudo isso a gente vai visualizar na imagem, tá? Segunda, na terceira capa, né? Fáscia espermática externa. Toda essa coberta na cisterna. Fáscia cremastérica e músculo cremaster. Carga de músculo cremaster. Ya na face espermática externa, né? E por último, se o homem apresenta uma túnica vaginal. Então, o homem tem uma túnica vaginal. Você deve ter aprendido em biologia que a separação é os mesmos órgãos. Uma probleminha, você tem vagina assim, eu tenho vagina. Piel unicadartos, eu pergunto desse jeito aqui, ó. Piel unicadartos, espermática externa, cremastérico e músculo cremaster, face espermática externa, túnica vaginal. Vamos visualizar as capas. Qual seria esta? Única? Vamos de dentro para fora. Não façam isso, mas só para vocês entenderem. Esta única vaginal. Esta face cremastérica e músculo cremaster. Esta espermática túnica-lartos. Então, só para vocês verem que isso aqui é a túnica vaginal, vocês não confundirem, tá? Essas são as capas do escroto. Eu não sei, acho que eu não coloquei. Mas é só vocês colocarem lá como 3.
Pode, mas se eu não me engano não é uma nomenclatura do Laferge. Não lembro qual que é, mas acho que não é do Laferge. E para que sirva o núcleo cremático desse texto? Dá aquela faixa cremática. Ó, entra por el conducto eliminado. Estamos na pergunta do exame sobre a fascia cremática e o núcleo cremático. Que o núcleo cremático se refiere al músculo interno. Então, para que serve esse músculo? Cremastério. ¿Y por qué se contrae? Es un músculo se contrae. ¿Pero por qué se contrae? Prefiro. Era tudo assim. Para el control de la temperatura. ¿Okay? Cuando está frío, ¿qué pasa? Se contrae el músculo y el testículo se aproxima de la cavidad abdominal. ¿Por qué? Para mantener su temperatura. Porque si no, no se producen los espermatozoides. Então, quando está calor, se relaxa, quando está frio, ele se contrai. Pode ficar no conduto final, pode ficar aqui, pode ficar dentro da cavidade abdominal, tem vários tipos. Porque o testículo, vocês olham lá, se já tiver lembro, né? Disso não. Ele começa aqui, ó. Essa imagem aqui. Não tem, mas o testículo ele começa no abdômen, né? Então ele vai descendo por toda a coluna vertebral, pela pelve, então em qualquer dos trajetos, dependendo do grau de clitopedia que ele teve. Entendeu? Então a clitopedia, que é a falta de descendo do testículo, pode ser que seja dentro do abdômen, que seja dentro do conduto final, que esteja na saída do ânimo nosso pessoal, tudo depende da localização. Aquele testículo sim. Aquele testículo que não desceu, que está causado abdominal, não fizer cirurgia, é estéril aquele testículo. Porque ele não tem controle de temperatura. Então, como que vai fazer os ortológicos, eu não tenho temperatura. O principal ponto é o controle de temperatura. Ok. Então, sobre piel, el escroto. Essas são as perguntas. Sobre a vascularização. Está dada por las arterias pudendas externas. ¿Por qué pudenda externa? Porque é uma pudenda externa. Essa aqui, ó. Caiu para a região genital por fora, a artéria pudenda externa, a pudenda externa. Tem duas, né? Fácil de lembrar. Nas venas, essa não pergunta, é sobre vascularização arterial e sobre inervação de pergunta. Mas é ilio inguinal e intracomunal. Estos dos pasan por el conducto inguinal. El que no pasa por el conducto es el ilio hipogástrico. Ahora sí sobre el testículo. Como mencionamos cuando vimos ovario, el testículo presenta las mismas caras y bordes y polos que el ovario. Pero ¿cuál es el problema? Que la mujer siempre compite. Entonces, allá estaba borde mesovárico, borde libre, polo tuvárico, polo uterino. Aqui é tudo normal, tá? Sem complicação.
Então, cara lateral e medial, borda anterior e posterior, polo superior e inferior. Parece um rim ombro. No hay por qué complicar. Bueno, el testículo presenta una túnica, ¿okay? Es la túnica augustinia, ¿no? Y esta túnica presenta sus trabéculas, sus septos. Son los septos del testículo que separan el testículo en lobulillos. ¿Saben esas lobulillos? Los lóbulos del testículo. Entonces son los lóbulos testiculares. ¿Y qué hay de estos lóbulos? ¿Ya llegaron cisco o no? No. Dentro de los lóbulos están los túbulos seminíferos. ¿Para qué sirven los túbulos seminíferos? Vamos a hacer su función. O espermatozoide é um dos componentes de todo o cérebro, que é a célula em si. Então, vamos ver a função dos túbulos seminíferos produce los espermatozoides. La producción. Bueno, y estos espermatozoides, pues, las células de los gametas masculinos pasan por los túbulos seminíferos y desembocan en una red testicular, una rede testicular. Que também se conoce como red de testis, o red testis, o red de Haller. Depois a mulher que complicada, né? Vocês precisam passar tempo até. Este, túbulos seminíferos. Este, red testicular, red testis o de Haller. Después de la red testicular, sube por los conductillos y este. Acá están los túbulos seminíferos, la red de Haller y los conductillos diferentes. Que desemboca en el epidídimo. ¿Para qué serve el epidídimo? Almacena espermatozoide, então ele armazena até a ejaculação. Ahora se estimula la eyaculación y sale por este conducto. ¿Cuál sería este? Es el conducto deferente. Conducto de ojos que ese es eferente. Este deferente. No. Entonces túbulos seminíferos que están entre los lóbulos, termina en la red testicular, sube, y todo eso es solamente el espermatozoide, no tenemos semen. Entonces el semen es otro punto. Aquí só tem espermatozoides. Também. Bueno. Entonces, sobre el testículo, representa su túnica de forma tabiques
separa em lóbulos, representa os condílios, a perpendicular, os dois condílios eferentes e epidimo e condutor. El epidimo, claro, se separa. Separa em segmentos. Representa una cabeza, cuerpo y cola. cabeza, cuerpo, sencillo, cabeza, cuerpo. Eso después entra en esto. A mí no me importa tanto. Así no se vuelve células del ritmo, porque está dentro del tejido propio del ritmo. Calma que a gente vai ver o tamanho dele já. E eu mostro onde corta ele. Porque ele não é curtinho, ele é bem largo. Sobre su vascularización, tratando por la arteria testicular. ¿Dónde se origina la arteria testicular? La aorta abdominal. ¿Y dónde terminan las venas testiculares? Derecha. Derecha. El mismo que la vena ovárica. La derecha termina en la vena cava superior y la izquierda en la vena renal izquierda. Más una vez, eso fue que pregunto tanto el cortículo cuanto el ovario. Direita na vena cava inferior, izquierda na vena izquierda. Pero antes de iniciar la vena testicular, se forma un plexo. ¿Okay? La vena testicular se origina en un plexo. Está se originando embaixo e para cima. Se origina en un plexo, se conoce como plexo paranquiforme. Este es el plexo paranquiforme, famoso por las varicoceles, las varices do testículo. Ahora el conducto deferente. Vamos a usar slide aquí. Entonces, claro, presenta la túnica, los sépticos, y aquí están los túbulos seminíferos, los lóbulos, que forman la red testicular que sube por los condilios eferentes, pasa por el, queda almacenado ahí el epidimo, y cuando estimula la eyaculación sale por el conducto deferente. Este conducto deferente sube por la bolsa escrotal y entra en la estructura. Conducto sanguíneo. O sea, está dentro del. ¿Pero qué pasa dentro del conducto inguinal? Cordón espermático. El cordón espermático presenta varias estructuras. Entonces, dentro del cordón espermático pasan varias estructuras y una de esas estructuras es el conducto deferente. Entonces, pasa por el conducto inguinal. Então, pode ser seccionado na vasectomia que perguntou, tanto aqui, na região inguinal, quanto na região do conducto. Tá? Geralmente corta aqui.
por el anillo inguinal superficial, sale por el anillo inguinal profundo, entra en la cavidad peroneana, la pelvis verdadera, se dilata y forma la ampolla del conducto deferente por detrás de la vejiga pulmonar. Então, na cara posterior da bexiga. Olha o tamanho, o trajeto que faz o conduto deferente. Tudo isso aí. E por causa desse tamanho, representa porções. ¿Cuáles son las porciones del conducto deferente? Primera porción es escrotal, después funicular. ¿Por qué funicular? Porque el funículo espermático es el mismo que cordón espermático. Después porción inguinal y porción mediana, porque termina formando una ampolla que se conoce como ampolla del conducto deferente. Sencillísimo. Coisa de mapa, isso não dá não. Passou perto. Sai do estado. Bueno, entonces hasta aquí tiene solamente el espermatozoide, pero necesito producir líquidos para formar el semen. Uno de estos líquidos se produce aquí, en esta estructura, la bolsa, la vesícula seminal, que forma el líquido seminal. ¿Okay? Que forma el líquido seminal. Estos dos se unen. Entonces, la unión del conducto deferente con la vesícula seminal forma un conducto. Y este conducto termina en la especie. ¿Qué es está haciendo la bexiga? Entonces, esta es la uretra. Hay que eliminar el semen. Entonces sale por la uretra. Entonces, se pregunta, el conducto deferente más la vesícula seminal se une y forma el conducto eyaculador. ¿Por qué? No me va a salir la información. Entonces, ¿qué hay dentro del conducto eyaculador? Líquido seminal y espermatozoide. Falta más líquido que forma el semen. Ese líquido que sale de la órgano celeste, próstata. Entonces el semen se forma por espermatozoide, líquido seminal y líquido prostático. Por ejemplo, el prostático sirve para protección, el seminal para nutrición. Lembra que o pH da vagina é ácido, então precisa de um líquido base, alcalino na verdade, para proteger ele na vagina. E esse problema de pH 7,8 a 8,2 pH do líquido prostático. Bueno, este líquido entonces el conducto eyaculador termina en la uretra, y la uretra, para eyaculación claro, vamos a ver las porciones de la uretra, pero de forma simple. Más una vez. Primero, el espermatozoide se produce los seminíferos, pasa por el vesicular, conductos eferentes, después conducto deferente, este conducto deferente después se une a la
via seminal e forma un conducto ejaculador que junto con el líquido prostático forma el semen, desemboca na uretra. Então esse é o trajeto dos espermatozoides. Fácil. Este es el conducto deferente con la vesícula seminal, forma el conducto ejaculador que perfora la próstata y termina en la uretra. Okay. Vamos a visualizar las glándulas anexas a esta vía espermática. Entonces, vimos la vesícula seminal que produce el líquido seminal que constituye sêmen. Então, sêmen é tudo, é o conjunto, tá? Que é formado por e a próstata, esse é outro órgão anexo que participa por líquido prostático e apresenta uma forma triangular, piramidal. Então, ele apresenta na base superior, apresenta uma base superior e um vértice inferior. Okay. A próstata apresenta 3 caras. Okay. Anterior, posterior e inferolateral. Você consegue visualizar aqui. Qual cara seria essa? A anterior e inferior. São 3 caras: anterior, posterior e inferior. São 3 caras. Pero o principal sobre a próstata é sobre seus lóbulos. La próstata presenta lóbulos que separan lobulillos. Está formado por un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo que separan lobulillos. ¿Cómo separamos lobulillos? Sobre una imagen. Acho que a está no genital feminino. O que é isso aqui? Uretra. O que é isso aqui? Conduto ejaculador. Aí eu separo a próstata
nessa vista aqui, ó, tem um lóbulo anterior, um lóbulo posterior e um lóbulo e na vista lateral. Primeiro se visualiza na vista anterior, que está assim na próstata, e passa na uretra. Separe um lóbulo esquerdo e um lóbulo direito. Só ver se pelo lado ali tem a imagem. Aí aqui está o problema. Aqui ele traz de um jeito, por isso que eu não coloco mais na tardia. Agora lembra por que eu não coloquei. Porque aqui, ó, lóbulos prostáticos. Escreve 5. Anterior, posterior, médio e os laterais. Gosto de desenhar para vocês aqui, né? Anterior, posterior, médio, lateral direito, lateral esquerdo. Então fiquem com isso na cabeça. Então estes lóbulos. Quem separa o lóbulo anterior do médio e posterior? Uretra. Quem separa o lóbulo médio e o lóbulo posterior? Conduto ejaculatório. Então essa pode ser uma pergunta. Pergunta dada. O senhor vai deixar a prova pronta para a gente? Ah? O senhor vai deixar a prova pronta? Deixa eu já vou mandar as questões para ele genital, né? Ok, sobre a próstata, alguma pergunta? Hasta aqui? Não pergunto tanto sobre os globulíneos, ok? Mas sobre os glóbulos prostáticos, que são 5. Globulíneos eu vou perguntar para vocês. Outra característica. Como se conoce a uretra que passa dentro da próstata? A uretra tem porções. Então, essa uretra prostática. Na uretra prostática há uma dilatação. Uma dilatação. Como é que é mais dilatada aqui? Essa estrutura se conoce como colículo seminal ou verum montano. Verum montano. A dilatação da uretra prostática, onde saem 3 orifícios. Por que 3 orifícios? Quais são os dois? Podemos pôr por vez aqui, tá? Esses são os condutos ejaculadores. Parece um Os condutos ejaculadores. Olha isso. Vamos lá para o 3D para ficar mais fácil de testar. Olha lá. Não sei se eu consigo entrar.
cortar assim. Então, dentro da uretra deixa a porção mais dilatada. E essa porção mais dilatada tem 3 orifícios. Esses 2 de baixo aqui é para quem? O conduto ejaculador. Tanto o direito quanto o esquerdo. Todos, par. E aqui em cima sai uma estrutura que a gente chama de utrículo prostático. Utrículo prostático. Então, quais são os 3 orifícios del vero montano ou folículo seminal? São 2 del conducto ejaculador e um del utrículo prostático. Pouco, este é mais milionário. El líquido sale por estos otros orificios. Sim, são vários menores. Entonces, si pregunto, ¿el semen se produce a nivel semen? A nivel de la uretra prostática. Antes de la uretra prostática no hay semen. Hay líquido seminal, hay líquido prostático y hay espermatozoide. Entonces se unen todos en la uretra prostática. Não tem como se complicar. Entonces, vamos para relaciones de la zona. Primero está por debajo de la vejiga urinaria. Tanto que especializamos la vejiga urinaria del hombre y de la mujer. ¿Cuál va a ser más alta? Del hombre. ¿Por qué? Por la próstata. ¿Por qué la mujer es más baja? Por el útero. No, por encima está la vejiga, por delante. É basicamente superficial. Então você consegue sentir a próstata. Tanto é que a gente tem, vocês vão ter provavelmente aqui no centro de simulação, tem umas maquetezinhas de próstata. Vocês palpam e apertam para sentir as texturas que tem diferente. Então a textura normal, a textura quando está aumentada, a textura quando ela tem lobulação, a textura quando está petrificada. Então porque você consegue sentir ao tato por causa disso. Aqui o canal anal. E logo, você vai, aqui é o tamanho que está a projeção, mas imagina uma pessoa. Aqui já está perto, mas imagina uma pessoa, uma pelezinha. Estamos lembrando. Separa, que é o canal anal aqui, ó, reto, e a próstata. A íntima relação. Então você vai fazer o tato não só para sentir o tamanho. Você vê o tamanho, temperatura, se tem flutuação ou não. Até em trauma. Trauma abdômen pélvico, o paciente foi traumatizado, é obrigatório terminar o exame de abdômen com tato fetal. Quase ninguém faz. Não faz mesmo. Mas por quê? Porque pode ter um deslocamento de pélvico, deslocamento de próstata, uma lesão de próstata. Isso também vê sangue na luva, né? Ele fala.
E o sangue de luva e o trauma, normalmente tem lesão de aparato digestivo. Mas, professor, no caso de trauma, esse exame final ele é só a luva? Todo exame, isso o próprio APLS fala, que é a guia do trauma. Né? Então, todo paciente politraumatizado com exame físico abdominal termina com tato retal e na mulher tato retal e vaginal. Então, essa é a própria edição do APLS fala. Todos fazem? Infelizmente para o paciente. Infelizmente. Sempre tem uma história. De alguém que já deixou passar alguma coisa por. É o famoso médico que tem medo de tocar no paciente. Eu sou um médico, e aí o paciente chegou sem trauma, ele saiu com trauma. Não tá. Vocês já saíram da casa? Vocês já estão pra cá também? Eu posso entrar assim pra ele assim. Então, íntima relação com o infecto está por cima do diafragma pélvico. Essas são as relações da prova. Deixa eu postar um vídeo. Vou postar meu canal no YouTube, segue lá e dá um like. Se eu pergunto silêncio, na prova. Quais são as glândulas anexas dentamanturina? Próstata e glândula bulbo-uretral. Ou de Cooper. Mas cuidado. Não é igual vocês viram aquela Cooper. Esse não. Cooper. Glândula de Cooper. Esta glândula. Glândula bulbo-uretral também. Olha lá. Que termina na uretra. Esta glândula bulbo-uretral de Cooper. Eu também já coloquei no slide para vocês. Então, glândula bulbo-uretral de Cooper está a nível del músculo transverso del perineo, transverso profundo. Okay. Entonces es un líquido que sale antes de la penetración para porque se acuerden que la uretra masculina es diferente de la uretra feminina. Qual que é a característica da uretra feminina? É exclusivamente urinária? Não. Tanto urinária quanto ejaculatória. Então, depois da urina mata el espermatozoide. Então, o que hace antes? Se inicia el canal de la uretra para pasar el espermatozoide por las glándulas bulbo-uretrales. Ya va a ser el control de los símbolos. Aquí está. La glándula bulbo-uretral. ¿Termina dónde? La uretra. Pero claro, vamos a explicar después que la uretra es esponjosa. Vamos a ver las porciones que presenta la uretra. ¿Alguna pregunta hasta aquí? La sífilis es de la sífilis.
Eu já vou mencionar para vocês que toda hora eu vou ter que ficar falando aqui parte por parte. E quais são as 4 porções da uretra? Na verdade, tem um pouco mais. Na uretra nós temos. Primeiro segmento é esta uretra. Sai na parede da bexiga intramural. Okay? Intramural. Outra vez se conoce como pré-prostático, antes da próstata. Segunda, prostática. Que estrutura desemboca na uretra prostática? Conductor eyaculador. Tercera porción, que pasa por los músculos del perineo, es la uretra membranosa. Y por último, por el pene, porción esponjosa. Na membranosa aqui é Ok? que é a urina, né? Sim. Na membranosa. E na membranosa, que estrutura termina a glândula de Cooper, o glândula pulpo-uretral. Entonces, a altura de la uretra intramural está el esfínter interno de la uretra. Y a altura de la membranosa está el esfínter externo. Qual vai ser voluntário e qual vai ser involuntário? Involuntário interno. Involuntário externo. Por que esse aí tem que ser involuntário? Você acha que a gente consegue pensar, vou ejacular, mas não vou mijar? Isso é involuntário. Por quê? Se contrae ese esfínter y sale la eyaculación. Después se abre ese esfínter y el que controla la orina, el esfínter externo. Este involuntario y este voluntario. Otra pregunta. ¿El esfínter interno está formado por músculo liso o estriado? Liso, porque es involuntario. Enquanto el externo está formado por un músculo estriado. Otra pregunta. Eu estou vendo aqui os dois. Se eu estou vendo, cai na comida. Se eu não vejo e tenho que imaginar, ela é isso. Fecha os olhos, não vê. É algum problema nessa. No controle do esfínter interno. Sim, mas isso é comum, porque mesmo no laboratorial é muito comum ter a parte de centímetros. Às vezes a urina ficou antes do canal, que a glândula não fica o suficiente. Porque se a quantidade é pouca, é por causa disso. Agora, se é muita, é por falha do esfíncter interno. Aí alguma falência do diafragma pior, por causa da debilidade, perda de força muscular. Sim. Mas é por aí. Se essa glândula não teve líquido suficiente
para esterilizar, digamos, o canal da urina, aí sai o líquido. Porque qual que é a diferença? Para esse líquido aqui esterilizar todo o canal, precisa de muita estimulação. Entendeu? Agora você fazer um exame, o homem está na pressa. Então a ejaculação não tem a estimulação muito dessa glândula. Então vai ter resto de urina. Agora, se é numa relação normal, então aí já é diferente. Então aí o processo de estimulação é igual da mulher. Então o processo de estimulação vai aumentar a vascularização aqui, essa vascularização aumentada produz mais líquido na glândula de Cooper, e esse líquido aí significa todo o canal com essa ejaculação. Entendeu? Então, como não tem todo esse processo para fazer o exame de urina, aí acaba saindo muitas vezes a urina ali, porque não tem líquido suficiente para esterilizar. Eu falo esterilizar em termos, tá? Não é infectar, mas para limpar a urina. Vai ter. Mas é por causa disso, pela falta de estimulação. Líquido uretal. ¿Por qué? Porque desemboca, este es el bulbo del pene. Y termina lá, esse bulbo uretal. A gente vai estar vendo depois, né, na próxima aula, tem porções de mulher do mundo. Então, sobre via espermática, já vimos todo. De forma simples e conforme. Porque via espermática é o caminho espermatozoide, caminho espermatozoide. Aí só no final é o esperma. Então, espermática, conduto, vesícula seminal, conduto ejaculador. Então, vocês se perguntam. La via espermática se compone de centro, o qual não faz parte da via espermática. Outra forma de pergunta: a sequência del túbulo seminífero hasta la uretra. Apoio sequência. Okay. Desde el túbulo seminífero, después. Vesicular, referentes, epidídimo, pues, e quando entra no canal vaginal, aí é o trajeto da mulher. Né? Trompa especificamente na ampolla. Pero claro que se puede complicar, porque del útero pasa primero por el cuello uterino, por el istmo, antes, na vagina, passa por el fornix. Só no fornix ali morre milhões de espermatozoides. Vocês lembram que era o fornix, né? Fundo de saco vaginal. Aí depois passa por el cuello uterino, del cuello uterino por el istmo, cuerpo y por la trompa. ¿Cuál porción de la trompa? ¿Cuál porción de la trompa primero? Intramural. Termina na polio e irá ocorrer a fecundação. Porque aqui ele não está conduzindo o espermatozoide, aqui ele está produzindo e levando para uma rede de armazenamento, que é lá na epidídimo. Então aqui ele está armazenado, só o espermatozoide. Bom, daqui para frente é a via espermática.
Isso aqui é espermático. Alguma pergunta? Professor, no caso do líquido seminal, ele é mais alcalino, O líquido prostático. o prostático. Mas quando ele sai em formato de sêmen, qual é o pH real dele? Alcalino também. Alcalino também. Porque a vagina é ácida. Sim, mas o esperma tem um pH específico? Então, o pH alcalino sempre acima de 7 ou 5, se não me engano. Ele ser eficaz. Se ele está abaixo disso, o espermatozoide já morre pela própria fisiologia. Porque esse líquido vai levando o espermatozoide até o olho. Entendeu? O líquido vai protegendo ele por todo esse caminho. Então, primeiro ele vai basificar, alcalinizar, deixando fora do vaginal. Aí depois ele vai subindo pelo meio uterino. E dentro do líquido seminal tem a prostaglandina, que faz com que o útero contrai de forma retrógrada. Então, o próprio útero empurra o espermatozoide para fora. Porque dentro do líquido seminal tem prostaglandina. Se a mulher tiver mais alcalino, pode ter ácido, então ela Mas fica mais proteína ainda, até a hidratar. E aí tem patologias que deixam mais alcalino. Então, as vaginosas, a vagina. Nossa segunda pergunta. Próxima classe.